Olá, vamos à nossa segunda sessão hoje do curso de Segurança do Paciente, segundo a Organização Mundial de Saúde, e hoje nós vamos falar sobre a correlação entre fatores humanos, erros e os riscos em saúde. Primeiro, o que são fatores humanos? Fatores humanos, como o nome está dizendo, são fatores inerentes aos seres humanos que contribuem para os erros e que ocorrem na vida normal, no cotidiano, mas também ocorrem no trabalho. São os principais responsáveis pelos eventos adversos nos cuidados em saúde, portanto, o estudo deles é muitíssimo importante para que nós possamos evitá-los. Por exemplo, essas linhas que aparentemente estão tortas, na verdade elas estão retas. Essa ilusão de ótica, que normalmente se chama por aí, na verdade é um fator humano, é um atalho cognitivo que o cérebro toma e vê essas linhas tortas, mas na verdade todas estão retas. É um principal fator humano e que significa um atalho óptico, né? Por exemplo, outro exemplo, neste exercício aqui, também é um exemplo de fator humano, procura dizer a cor e não a palavra em si. Por exemplo, amarelo, azul. Azul está escrito em vermelho. Muito difícil a gente dizer que o azul é vermelho. Então, essa é também uma dificuldade, é um atalho cognitivo que o cérebro usa com dificuldade de entender o que ele está lendo e o que ele está vendo. É também outra forma de ilusão óptica, de ótica. Quais são os fatores humanos mais frequentes, ou seja, quais são aqueles fatores que o ser humano tem para escorregar e cometer um erro? É disso que nós estamos falando, de fatores que contribuem para os erros, que são inerentes ao ser humano. O primeiro e mais comum é a fadiga, o cansaço. O cansaço físico e mental é a causa mais importante para que você consiga, para que você erre, para que você venha a cometer um deslize, um erro, qualquer tipo de falha. A fome, a doença e o estresse. Nessas condições, qualquer ser humano tem mais chance de errar do que quem está tranquilo, quem dormiu a noite toda, quem está sem fome, não está estressado ou não está doente. 24 horas de privação de sono tem um efeito equivalente ao alcoolismo, ou seja, um indivíduo que está alcoolizado não pode dirigir um automóvel e também não pode trabalhar, por conta da chance de errar. Um indivíduo alcoolizado, um indivíduo com privação do sono por mais de 24 horas tem muito mais chance pela fadiga de cometer um erro. O outro fator é o estresse. E nós estamos falando de uma empresa uma indústria de alta complexidade, como é a saúde, de modo que os profissionais estressados é tudo que nós temos nas nossas indústrias. Esse gráfico mostra 3 áreas quanto ao estresse. A área do meio é a área ótima de estresse. A área da esquerda é a área de estresse baixo ou tédio e a área da direita é a área de estresse alto ou ansiedade e pânico. Quando ela é relacionada ao nível de desempenho, a gente vê que o indivíduo tem maior índice de desempenho quando ele está na área ótima de estresse. Esse é um trabalho científico que mostra de forma inequívoca de que o estresse é um fator equivalente tanto ao desempenho quanto é um fator contribuinte para o erro. Este é um acrônimo bastante utilizado na aeronáutica, e nós vamos usar alguns acrônimos da aeronáutica, que faz com que o indivíduo se lembre quando ele não deve trabalhar. Você não deve trabalhar quando você fica assim. F de fome, I de irritado, C de cansado, A de atrasado. Esse lembrete é um recurso de memória importante, por isso nós usamos bastante acrônimos, assim como a aeronáutica, para que a gente possa sempre lembrar e fazer um checklist se naquele dia que eu vou trabalhar eu estou com uma dessas situações. Numa dessas situações, e aí eu não devo trabalhar ou devo ter muito cuidado, o cuidado redobrado para não cometer erros.
Esse é um acrônimo bastante comum, óbvio que está em inglês, dos pilotos e das aeromoças, que significam significativamente, né, I'm safe, eu estou saudável, eu estou livre de qualquer problema, eu estou seguro. Eu estou seguro quando eu não estou doente, quando eu não estou sob efeito de medicação, quando eu não estou sob efeito de estresse, quando eu não estou alcoolizado, quando eu não estou cansado e quando eu não estou sob efeito de emoção. Então, I'm safe é um checklist que todo profissional da aeronáutica usa antes de voar. Interessante a gente saber disso, que um piloto está voando com a gente dentro da aeronave e ele fez um checklist nas suas próprias condições de estresse, de doença, sob efeito de medicação, ou seja, se ele tem algum risco mais elevado de cometer algum erro. Outros fatores humanos também bastante frequentes é a memória limitada. Memória limitada, quanto mais hoje em dia, que o nível, a quantidade de trabalhos científicos é infinita, de modo que nós temos uma memória limitada. A memória do ser humano não é infinita, ela é limitada. Idioma diferente, quer dizer, compreender idiomas diferentes, compreender culturas diferentes, compreender formas de entender diferentes, também é um outro fator de erro. Competência insuficiente. Eu não tenho competência suficiente para fazer aquela tarefa e eu vou fazer aquela tarefa. Esses 3 fatores humanos são bastante importantes e merecem ser cuidados um a um. O cérebro humano só é capaz de armazenar uma quantidade muito pequena de informações, bastante finitas. Claro que existem alguns exercícios que você pode fazer para memorizar com mais recursos o que você precisa guardar. Devemos então desenvolver o hábito de usar checklists e outros instrumentos auxiliares de memória. Então, essa é a palavra mais importante de hoje, da sessão de hoje. Memória limitada. Temos que usar instrumentos auxiliares para a nossa memória. Vale tudo e de todas a mais importante é o checklist. Você checar ou lista de verificação. Você verificar se você fez tudo aquilo que está programado para você fazer para que não cometa nenhum erro, né? Garantir que pacientes e familiares entendam tudo o que você disse é uma etapa fundamental para a segurança. Então, idioma diferente, cultura diferente é preciso ser considerado na hora de se comunicar com o seu paciente ou com o familiar, né? Devemos sempre fazer uma checagem das informações recebidas, ou seja, eu explico para o paciente o que ele tem ou como é que ele vai ter que tomar o medicamento e eu pergunto, o senhor entendeu? O que o senhor entendeu? É checar como é que foi, como ele recebeu aquela informação e se ele entendeu. E outra atitude perigosa, obviamente, é realizar um procedimento para o qual você não está perfeitamente habilitado. É claro que a gente está falando de qualquer profissional, mas sobretudo dos profissionais novatos que, até por desconhecerem os riscos, são mais impetuosos e acabam fazendo algumas tarefas das quais ele não está ainda seguro, não está ainda habilitado. Portanto, a supervisão e a certeza de que você pode fazer aquela tarefa é importantíssimo. Mas além dos fatores humanos, existem os fatores sistêmicos, aqueles fatores que são relativos não ao ser humano apenas, mas ao sistema de uma maneira geral, ao back, que está latente, né? Os fatores humanos são geralmente responsáveis pelos fatores ativos, pelos erros ativos, né? Já os fatores sistêmicos são fatores que estão no back, que são chamados também de fatores latentes para o erro. Quais são eles? O mais importante de todos é a ergonomia. É preciso que você esteja num local ergonomicamente bem planejado para fazer aquilo que você tem, aquela tarefa que você tem que fazer. Então, o ambiente físico, uma simples cadeira, o local onde você vai fazer o
um procedimento, um instrumento que você vai utilizar para fazer um procedimento cirúrgico ou qualquer procedimento em saúde, a planta precisa ser muito bem desenhado para que haja segurança dentro do que você está fazendo. Então, o ambiente físico e a ergonomia é um fator sistêmico importante. Por exemplo, um simples exemplo, falta de luz no ambiente ou uma luz inadequada para você fazer um procedimento cirúrgico. É um fator bastante contribuinte para os erros e não é infrequente. O segundo, e bastante geral, mas muito importante, são decisões gerenciais equivocadas. Uma decisão gerencial equivocada, por exemplo, é um diretor de hospital decidir que, apesar de ele ter CTI, unidades de alta complexidade, ele está satisfeito tendo um raio-x simples. O serviço de imagem dele tem um raio-x simples. Não me parece ser uma boa ideia, mas é uma decisão gerencial. E essas decisões gerenciais, quando não são muito condizentes com o que você pretende fazer, claro que colocam o profissional de ponta, o operador, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, em risco. Se ele não tem um bom processo de expedição de medicamentos ou de material para uso no cuidado, é claro que ele está expondo os seus profissionais a um risco de não ter no tempo e a hora aquele material que ele precisa. E muitas outras decisões gerenciais é o back mais importante para os fatores sistêmicos. Cultura organizacional. Cultura organizacional também é parcialmente uma decisão gerencial. A cultura organizacional, quando ela ou não existe, ou ela é equivocada, é uma cultura organizacional punitiva, por exemplo, ela também é um fator de risco, porque dessa forma um indivíduo não vai notificar os riscos, não vai notificar os erros, e um erro que não é visível, ele não é corrigido, nunca. De modo que uma cultura organizacional para tudo, tanto para segurança quanto para procedimentos normatizados, também um fator sistêmico muito importante que coloca em risco a vida, a tarefa a ser feita na ponta. E o último, e não menos importante, eu diria até mesmo um dos mais importantes, é um trabalho que conta com liderança, comunicação e trabalho em equipe. São 3 condições não técnicas, 3 competências não técnicas, mas que todo profissional de saúde tem que desenvolver, sob pena de não poder entregar um trabalho seguro, né? Por quê? Porque são a base do tratamento. Eu estou tratando com pessoas, eu falo com pessoas, tanto os meus colegas, os meus pares, quanto o meu cliente, que é o meu paciente, necessita de ser de todas essas características, que são competências não técnicas, ou seja, eu não aprendo na faculdade, ou pelo menos até então, as faculdades, na maior parte das vezes, não ensinam como eu vou desenvolver a comunicação, como eu vou desenvolver o trabalho em equipe. E são essas 3 competências que significam o alicerce mais importante para a segurança do teu processo de trabalho, do cuidado à saúde. Além dos fatores humanos e dos fatores sistêmicos, nós temos fatores externos. Fatores externos que contribuem para o erro. Quais são o que são fatores externos? Fatores externos são aqueles que não estão sob seu controle, mas que ocorrem e podem ser uma armadilha para você. Fatores externos contribuintes são sempre armadilhas e você precisa ficar atento. Armadilhas visuais e sonoras. Exemplo, o que a gente chama de sound-alike and look-alike. O que é isso? Medicamentos ou com aparências semelhantes ou com sons semelhantes. É, obviamente, um fator de risco. Você acha que está pegando um medicamento, você está pegando um medicamento em tudo semelhante àquele que você
acha que é e não é. Ou quando alguém pede um medicamento com som parecido e o outro entende outro medicamento. E pior que isso, não pergunta para confirmar. Então o senhor pediu isto, né? Não, eu não pedi isto, eu pedi isto, né? Complexidade dos sistemas. A complexidade dos sistemas, hoje, quanto mais nós evoluímos, mais o sistema está complexo. Essa é uma fotografia que ilustra uma cirurgia robótica, impensável nos séculos anteriores, de modo que quanto mais eu tenho um sistema complexo, quanto mais recursos complexos eu uso, mais risco eu estou oferecendo ao paciente, ao meu trabalho. Portanto, quanto maior a complexidade, maior o risco, portanto, é uma armadilha. E eu posso controlar? Eu não posso controlar, ela vai seguir adiante, é uma questão do progresso da ciência. Mas eu posso criar barreiras para estas armadilhas. E, finalmente, interrupções no trabalho. Claro que nós estamos falando de interrupções de toda sorte, como, por exemplo, um celular que toca, você acha que tem que resolver aquela questão imediatamente, ou falar ao telefone, ou resolver um e-mail, um WhatsApp, o que seja. Essas interrupções no trabalho podem parecer tolas, mas são uma grande causa de lapso e de você esquecer o que você estava fazendo e cometer um erro, como a gente vai ver daqui a pouco. E, finalmente, os fatores relativos ao paciente. O paciente também demanda alguns fatores que podem ocasionar erro naquela tarefa. A primeira delas é que a população está envelhecendo muito mais rápido muito mais do que antigamente. De modo que a população está tendo mais chance de desenvolver outras doenças, outras comorbidades. E tratar um paciente assim é mais complexo do que tratar um paciente sem comorbidade. E isso é importante, porque o indivíduo precisa estar qualificado para entender todas as comorbidades que o paciente apresenta. Mas mais que isso, é preciso ter todo um grupo de equipe, de profissionais para ajudá-lo. Precisa saber trabalhar em equipe, né? Limitações do paciente, relativas ao paciente, principalmente auditivas, visuais, ele não ouve, ou não entende, ou não enxerga o que você está tentando mostrar para ele. É preciso saber driblar essa grande armadilha que é a limitação do paciente. Às vezes ele não entende de fato, mas às vezes ele também não quer entender. Então é preciso que você crie algumas condições para que ele tenha pessoas do lado dele, familiares ou cuidadores, para poder ajudá-lo a entender o que está acontecendo. Preciso inicialmente fazer esse diagnóstico de que o paciente está com limitações, está sob efeito de emoção, de forte emoção pelo diagnóstico, enfim. Falta de adesão, e a gente chama atenção para polifarmácia. Falta de adesão ao paciente é um capítulo à parte. A falta de adesão ao tratamento é muito comum, bastante frequente, sobretudo para aqueles pacientes que têm uma ou várias doenças crônicas e que tem que tomar uma série de medicamentos ou que tem vários médicos, né? É muito comum o indivíduo ter um clínico, um cardiologista e um neurologista, por exemplo, ou enfim, qualquer outra especialidade. Com isso, ele vai ter 3, 4, 5 prescrições para ele gerenciar. E, às vezes, o gerenciamento não é fácil. Quase nunca é fácil. Sobretudo se o indivíduo tem alguma limitação cognitiva ou está sob forte emoção, ou paciente muito idoso. Então, a falta de adesão pela polifarmácia exige que nós, profissionais de saúde, tenhamos algum grau de gerenciamento da prescrição. O profissional de saúde mais habilitado a fazer isso, sem dúvida, é o farmacêutico. Mas na falta do farmacêutico, qualquer profissional de saúde tem que saber gerenciar as diferentes prescrições que um paciente possa vir a ter. E, finalmente,
comportamentos diferentes, como, por exemplo, comportamento agressivo do paciente, que faz com que limite ele a entender o que nós estamos dizendo. Então, o comportamento agressivo e alguns outros comportamentos não tão facilitadores podem ser, obviamente, um fator restritivo, um fator relativo de risco, um fator de risco. Aí você diz assim, não, mas o senhor não tomou isso, não, o senhor não mandou, não, mas eu mandei, não, mas o senhor não mandou. Então, fica uma condição difícil de ser vivida. Então, envolver outra pessoa nesta conversa é interessante para que o paciente consiga, mais tarde, vir a compreender direitinho e lembrar o que foi feito. Usar toda forma de recurso possível, escrever, desenhar, fazer solzinho, fazer lua, o que for, vale tudo para ser uma ajuda para o paciente poder compreender o que está sendo dito para ele. E muita paciência, claro, porque ele está numa dificuldade importante daquela doença, uma fragilidade, e ele precisa ser melhor compreendido. Então, o que fazer diante de todas esses fatores, essas cascas de banana, essas armadilhas que o profissional de saúde tem que enfrentar no dia a dia? Primeiro deles, eu diria primeiro, segundo e terceiro, evitar confiar na memória. Não confie na memória. Torne as coisas visíveis, claras, óbvias para você. Cuide da sua saúde. Não vá trabalhar se você estiver com sono, irritado, sob efeito de medicação, como a gente já falou. E reduza a dependência de autovigilância. Vamos ver um por um, né? O que fazer para evitar confiar na memória? Usar e abusar das listas de verificação. Listas de verificação, checklist, diagramas, uso de protocolo, um tratamento ou mesmo um diagnóstico tem que ser passado por um protocolo. Desta forma, você padroniza o que você está fazendo, assim como normas. As normas, todo mundo garante que todo mundo faz a mesma coisa o tempo todo. Acaba com aquela história de o plantão tal é bom, o plantão X não faz bem. De modo que qualquer recurso de memória vale a pena para evitar que você confie exclusivamente na sua memória, né? Na lista de verificação. Você checa se esqueceu alguma coisa, os diagramas estão em todos os lugares para te lembrar e te dar um alerta. Os protocolos são, de fato, um apoio importante para as decisões técnicas e as normas, um apoio importante para as decisões administrativas. Torne as coisas visíveis. Use manuais, instruções, armazenagem lógica dos medicamentos e dos insumos que você vai utilizar, utilizando cores diferentes se for preciso, pictogramas, recursos visuais de toda sorte, qualquer luz piscando, qualquer coisa para tornar aqueles elementos, sobretudo aqueles que são perigosos, medicamentos altamente perigosos, para que você tenha bastante cuidado ao pegá-los e só pegá-los quando for realmente para isso. Cuide da sua saúde, aí a gente vai lembrar do acrônimo FICA. Fica com fome, você não deve trabalhar quando você fica com fome, quando você fica irritado, cansado ou atrasado. E, finalmente, reduza a dependência da autovigilância. Padronize, simplifique processos, procedimentos, comunicação, trabalho em equipe. Não se justifica um handover, uma passagem de plantão, quando você passa um doente para o outro plantão. Você não se comunicar com a outra equipe para explicar tudo o que aconteceu no seu plantão. Então, padronize o que você vai falar, como você vai dizer, como você vai passar esse plantão, e a gente vai ver isso mais tarde numa sessão depois. Principalmente e antes de qualquer coisa, aprenda a trabalhar em equipe. Trabalhe em equipe na saúde, no Brasil principalmente, ele não é visto com muita frequência. Você vê um doente sendo visto por vários profissionais sem que nenhum deles converse entre si, não sequer ter consultas
entre os profissionais médicos, entre os profissionais de enfermagem, entre os seus pares, de modo que o trabalho em equipe facilita bastante. A aviação já demonstrou isso com clareza. O trabalho em equipe é de todos o instrumento que você não deve abrir mão em hipótese alguma. São saberes diferentes que têm que ser utilizados, que devem ser aproveitados. Então, reduza a dependência da autovigilância, divida com a equipe a responsabilidade de ver aquele paciente. Ele certamente será melhor visto, incluindo o próprio paciente dentro desta equipe. A Organização Mundial de Saúde preconiza que o paciente faça parte da equipe. De resto, a Organização Mundial da Saúde diz que o paciente é o melhor membro da equipe, porque o médico vai lá, examina o doente e vai embora. O enfermeiro vai lá, faz alguma coisa e vai embora. Todo mundo sempre tem um momento que não está com o paciente está sempre com ele próprio, de modo que ele é o melhor membro para saber tudo o que está acontecendo com ele, mas ele precisa ser empoderado de tudo que pode acontecer com ele para poder tomar conta e ajudar no tratamento, poder contribuir para a sua própria segurança. É o tratamento centrado no paciente, mas com responsabilidade desse próprio paciente, auxiliando no seu próprio tratamento. Bom, nós vamos terminando por aqui. Antes disso, eu gostaria de dar algumas dicas. Estude, discuta e reflita. O assunto de hoje, principalmente, são fatores humanos, outros fatores também, mas os fatores humanos são muito importantes que a gente discuta. Discuta com os seus pares algum erro bobo que você tenha cometido recentemente, mesmo quando estava fora do seu ambiente de trabalho ou de estudo, e, na sua opinião, discuta por que eles ocorreram. À luz de tudo que a gente discutiu hoje, à luz de tudo que a gente viu hoje, por que você acha que esses erros bobos ou esse erro bobo ocorreu? E tente simular algum evento adverso que possa ocorrer por algum erro bobo, habitual entre os profissionais de saúde. Bom, essa sessão vai ficando por aqui. Eu espero que vocês estudem mais uma vez. Não se limitem a apenas essa apresentação. Essa apresentação é apenas um dispositivo para chamar a atenção de tudo que é importante para vocês verem. Mas procurem outras fontes, vejam outras coisas para poderem trabalhar isso com mais riqueza. Muito obrigada, até a próxima.